INDEPAC Assis, ESF 2022. São penas previstas no Código de Ética Odontológica para quem cometer infração, exceto advertência confidencial em aviso reservado, censura confidencial em aviso reservado, suspensão do exercício profissional até 90 dias, cassação do exercício profissional ad referendo do Conselho Federal. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus, a suspensão é por até 30 dias, não é por 90. Tá? Lembrem sempre disso. É por até 30 dias. Não quer dizer que serão 30, mas até 30 dias. Tá bom? Então, no caso aqui, a suspensão desse profissional até 90 dias é incorreta. Teria que ser até 30 dias. Sobre as penalidades previstas no Código de Ética Odontológica, assinale a alternativa correta. A cassação do exercício profissional será ad referendo no Conselho Federal? Sim! Então, essa é a correta. Vamos ver por que as outras são incorretas? A suspensão do exercício profissional terá prazo máximo de 60 dias? Não, 5 anos. Lembra que eu falei para vocês? A suspensão do exercício profissional. Agora, a cassação, perdão. Agora, se for a suspensão, vai ser de no máximo por 30 dias. A pena de suspensão poderá ser prorrogada por 2 vezes consecutivas, desde que não exceda 90 dias? Não, pessoal. Dos 30 dias iniciais já vai para a cassação do exercício definitivo, tá bom? São penas previstas improbidade, advertência, suspensão e cassação? Não, improbidade não. Improbidade é como questão administrativa. Isso aí deixa lá para os políticos de plantão, tá? Então, no nosso caso, a alternativa correta, a alternativa A, de amelogênese. A cassação desse profissional será ad referendo, ou seja, por meio de um referendo, uma consulta entre os conselheiros do Conselho Federal. Tá bom? São circunstâncias que podem agravar a pena, exceto, ou seja, pode piorar a pena que você já tomou na capeçolas. A reincidência pode agravar. A culpa concorrente da vítima, lembra da história do chocolate? Se ele que comeu o chocolate abriu a garrafa, quis quebrar o caroço da azeitona com o dente, a culpa não é dele? É dele. Então isso pode agravar a minha pena? Não, vai atenuar. Então essa é a nossa questão. Vamos ver a C e a D. O não comparecimento às solicitações ou intimidações do Conselho Regional para esclarecimento. Aqui são as intimações, tá? Intimidação é meio estranho. Então, ó, o não comparecimento às solicitações ou intimações do Conselho Regional para esclarecimento. Então, isso daí também é uma situação que pode agravar a pena, né, gente? A prática com dolo, tive vontade de ferir. Ah, mas dane-se, é minha sogra. Você teve vontade de ferir? É agravamento de dano. Tá? Então, no caso aqui, a alternativa correta é a B, a culpa concorrente da vítima. A saliva é um dos mais complexos, versáteis e importantes fluidos do corpo, que supre um largo espectro de necessidades fisiológicas. Suas propriedades são essenciais para a proteção da cavidade bucal, para a proteção do epitélio gastrointestinal e também da orofaringe. Assinale a alternativa correta. Então, como a professora Carol sempre diz nas aulas, né, e quem já assistiu aula minha sabe, eu sempre falo, pegue uma caneta, um lápis, leve, porque a sua folha de respostas ela pode ser rabiscada, isso é muito importante para vocês entenderem as perguntas e riscar o que é importante, e principalmente se a pergunta não, né? Se a pergunta ela quer a resposta correta ou incorreta, porque a gente sempre busca, né, na nossa cabeça, no nosso cérebro, a resposta correta. E às vezes no meio de uma prova, depois de tantas questões, pedindo a alternativa correta, no meio delas tem uma pedindo incorreta. E aí a gente já está no automático, lê, assinala a primeira correta e na verdade a questão tinha várias corretas e apenas uma incorreta, que era a resposta certa. Então é muito importante levar uma caneta e riscar o nosso enunciado. Então, nessa questão 1 do INDEPAC, ele quer saber qual é a alternativa correta, tá? Sobre a saliva. Então, ele descreve a saliva e quer saber qual é a alternativa correta. Então, vamos lá. A alternativa A. As glândulas salivares menores produzem cerca de 90% do volume total da saliva no homem. Não, né? Quem vai produzir cerca de 90% do volume total são as glândulas
maiores, né? Que são as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. As menores vão produzir cerca de 10% do volume. Então, de cara, a A já está incorreta. B. A principal função da IgG secretora de saliva é a inibição da adesão bacteriana? Não, quem inibe a fixação, né, a adesão, proliferação bacteriana é a IgA, não é a IgG. Então, a B também está incorreta. C. A composição proteica da película adquirida é predominantemente de origem salivar? Sim, correto. O que é a película adquirida? A película adquirida é uma camada de proteína que ela é formada logo após a higienização dentária. Então, quando a gente higieniza adequadamente, a gente remove o biofilme, o esmalte ele fica pelado, né? Ele fica nu, sem nada. E em seguida, minutos depois, você já tem a formação da película adquirida, que é uma camada de proteína, né, que tem origem salivar. Então essas proteínas elas vão aderindo, formando essa película adquirida que também permite adesão bacteriana, né? Mas é um processo natural que acontece toda vez que a gente escova os dentes, né? Faz uma bela profilaxia, em seguida a película adquirida já é formada e ela é sim predominantemente de origem salivar. Então a C é a alternativa correta. D. Ela diz que estudos clínicos têm demonstrado que a atividade de cárie em pacientes que sofrem de distúrbios na secreção salivar é menor quando comparada com a população geral. Como eu disse para vocês, você tem uma atividade de cárie maior em quem tem distúrbio de secreção salivar. Então, quem tem xerostomia, hipossalivação, tem um risco maior de ter cárie. Então, aqui o que está errado é que é maior. Então, A, B e D estão incorretas. Alternativa correta, alternativa C. Assinale a alternativa que corresponde ao pH crítico para o esmalte dentário, quando na ausência e na presença de flúor disponível na cavidade bucal, respectivamente. Então, é uma questão que envolve cárie, envolve flúor, fala de pH crítico. Na ausência e na presença de flúor, respectivamente. Prestem atenção, porque às vezes eles trocam. Eu já vi banca que trocou, coloca na presença e na ausência, tá? Então, na ausência de flúor, qual é o pH crítico para o esmalte? Menor que 4,5, tá? Então, na ausência, é menor que 5,5, né? Que é na ausência de flúor, o pH crítico é abaixo de 5,5. E na presença de flúor, né, o flúor dá uma chance para o dente não desmineralizar, então tem que ficar abaixo do quê? De 4,5. Então, qual é a resposta? A resposta é C, menor que 5,5, né, que na ausência de flúor, e menor que 4,5 na presença de flúor, tá? Então, a resposta aqui é a C. Tá? Aqui tá o contrário, não, aqui, ó, gente, aqui o sinal tá errado, tá? Aqui tá errado, na banca tava certo, eu que coloquei errado aqui, tá? A C é menor que 5,5 e menor que 4,5, desculpa, tá? Aqui é menor, tá? Que 4,5, eu que errei aqui no slide, mas na banca tá certo, e a resposta é C, tá? Houve uma alteração aqui na hora que veio para a tela, tá? Então, é menor que 5,5 e menor que 4,5, tá? Então, o flúor, ele age justamente quando o pH fica entre 4,5 e 5,5. Essa que é a grande sacada do uso do flúor. Por quê? Quando está abaixo de 4,5, você perde tanto hidroxoapatita como fluorapatita. Quando está entre 4,5 e 5,5, você perde hidroxoapatita, mas está ganhando fluorapatita. Então, essa camada mais superficial do dente de hidroxoapatita, depois que o dente rompe, é substituída por fluorapatita. Então, aumenta a chance do dente não sofrer dissolução do esmalte dentário. Agora, quando fica abaixo de 4,5, nada resiste, né? Você vai perder tanto hidroxoapatita como fluorapatita. Então, a resposta é C, né? Menor que 5,5, menor que 4,5. Então, na ausência de flúor, menor que 5,5, na presença de flúor, menor que 4,5. Esse é o pH crítico, lembrando que na dentina é abaixo de 6,5, tanto na presença como na ausência de flúor. O Marcelo perguntou, professora, o flúor que proporciona a remineralização vem do flúor do creme dental somado com o da água fluoretada? São dois mecanismos diferentes, tá?
Na verdade, a remineralização, ela precisa de um flúor disponível no ambiente bucal, tá? Para remineralização. O flúor da água, o flúor da água, ele vai ser disponibilizado por meio da saliva e vai ter um contato para evitar a cárie. Né? Mas para remineralização você precisa de um flúor ativo disponibilizando ali na cavidade bucal. Aí ele pergunta também, nunca imaginei que fluorose possuísse essa simetria. Sim, Marcelo, é característica de fluorose. Quando você está na dúvida se é fluorose ou não, se é mancha branca, se é hipocalcificação, se é uma hipoplasia, enfim, mancha branca pode ser várias coisas, a fluorose é sempre simétrica e bilateral. Então você olha, as manchas parecem gêmeas. Então no incisivo central superior, você vai ter no outro incisivo central superior. No lateral vai ser lateral. Você sempre compara os dentes, né? Então você comparando um lado e o outro, se elas forem simétricas e bilaterais, é fluorose, é esse o critério para diagnóstico de fluorose, tá? Então é muito importante saber isso. E cai bastante em banca também, tá? Então, essa era a questão de flúor, tá? Menor menor que 5,5 e menor que 4,5. Eu não sei por que aqui insiste e tá ao contrário, tá? Mas na prova estava certinha. Em Lindóia, e, gente, a banca Indepac repetiu, tá? Questões de Lindóia e em Assis, exatamente igual. Não tem um padrão de grande repetição, tá? A Michelle está perguntando, e a localização mais comum para o linfoma? Aí é o contrário, né? No linfoma, no sarcoma de Kaposi, mais comum é palato, depois gengiva. No linfoma não Hodgkin é mais comum em gengiva, depois palato, tá? Então isso é importante. A Lohana perguntou, os concursos seguem o NEV ou eles atualizaram, prof? Em que sentido? Você viu que uma das questões de hemangioma intraósseo, ele colocou como referência o Reguese, né? No sentido de ser o segundo mais comum. E aí entra uma dúvida, porque eles não estão perguntando mais muito sobre qual que é o mais comum, porque existe essa diferença, né? Atualmente o linfoma não Hodgkin é mais comum, mas até antes de 2010, quem era mais comum era o sarcoma de Kaposi. Ó, Lindóia teve questão exatamente igual em Assis. Exatamente igual. Então, ó, assinale a alternativa que apresenta uma lesão que pode ser caracterizada como uma complicação da AIDS. O que vocês responderiam? Alternativa A, sarcoma de Kaposi, B, osteosarcoma, C, ameloblastoma e D, odontoma. O Marcelo está perguntando se o livro do Sonis é usado como referência. É difícil, viu, Marcelo? Difícil do Sonis ser referência. Não é muito usado. Eu gosto do Sonis, viu? Eu até conheci o professor Sonis numa SOB. Inclusive, semana que vem vai ter o congresso da SOBEP. Não sei se alguém aqui estará no congresso da SOBEP, lá em Curitiba. Eu vou lá para o congresso da SOBEP, Congresso da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia. Aí é fácil, né? Aqui não tem erro, muito fácil. Sarcoma de Kaposi, osteosarcoma, ameloblastoma e odontoma. Não tem o que discutir aqui, né? É A sem medo. Sarcoma de Kaposi, fácil, questão fácil, não dá para errar. Ossis, exatamente igual. Assinale a alternativa que apresenta uma lesão que pode ser caracterizada como uma complicação da AIDS. A, sarcoma de Kaposi, B, osteosarcoma, C, ameloblastoma e D, odontoma. Aí, né, é o que eu falo para vocês, gente, é direcionamento, é estudo direcionado, é assim que a gente economiza tempo, é assim que a gente facilita, né, o caminho do nosso aluno para aprovação. Então, os concursos, eles repetem as questões, repetem o assunto, principalmente. Às vezes não repete a questão exatamente como aconteceu aqui, né? Aqui é a questão idêntica, a questão igual, não houve nenhum tipo de modificação, nem dentro das alternativas. São as mesmas alternativas, né? Então aqui é na cara dura.